Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, né? Os nossos minutos. Eita, nossos minutos com a Joana de Ângeles. Aqui. Vou fixar, tá? Enquanto vocês vão se chegando aí, vocês podem se apresentando, dizendo de onde é que vocês falam, qual a região do país, tá? Meu nome é Ana, eu sou a fundadora dessa página, tá? E junto com a Jade, a gente faz lives, a gente faz publicações, a gente curte um meme, né? E hoje é o dia dos Minutos com a Joana, como tá aí fixado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda. Fazer uma revisão para você que não conhece o que é que tá rolando aqui no cantinho. Toda segunda-feira nós temos o Destrinchando Fonte Viva, beleza? Beleza. Eu e a Jade, a gente reveza nisso aí. Então, uma segunda vai estar eu, outra vai estar a Jade. Às quartas-feiras tem os Minutos com a Joana, que sou eu que conduzo. É por isso que a gente tá aqui nesse momento, tá? Às quintas-feiras existe o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é privado, acontece no MITS. Então, para quem tem interesse de estudar o Livro dos Espíritos, vai lá no feed que tem um destaque só para ele, tá? Tá lá, ele é. Aí vocês vão lá, que lá tem QR Code, lá tem link para vocês entrarem no grupo e tal. E esse estudo dos Espíritos acontece toda quinta-feira, das 8h30 às 9h30 da noite. A gente está encerrando a introdução, tá? Então, próxima quinta-feira a gente vai iniciar o capítulo 1 deste livro, falar sobre Deus, estudar sobre Deus. Aos domingos, a Jade volta aqui com vocês para conduzir o Clube do Livro, onde a gente está estudando e lendo o livro Renúncia. Gente, é só choro, Renúncia. É só chororô. Toda vez que eu leio um capítulo, finalizo, eu estou em prantos, tá? E só que esse domingo não vai acontecer a live aqui no Insta, porque ela vai estar numa mesa redonda, numa roda de conversas, na verdade, lá no Meets também, sobre os 5 primeiros capítulos. Então, para você que quer conhecer Renúncia, tem muita vontade de ler essa obra, faça parte também do grupo do Clube do Livro. O Clube do Livro também tá lá no feed, tá tudo bonitinho, tem QR Code, tem link, o grupo é lá no Telegram, tá bom? E é isso, de vez em quando acontece uma live aleatória, uma live compartilhada, um tema específico, né? Acho que foi sexta-feira, eu apareci aqui com vocês pra gente falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E todas essas lives ficam salvas aí no IGTV, tá bom? Ou lá no canal do YouTube, caso vocês gostem mais de assistir as lives lá no YouTube, depois eu alimento lá, o link tá lá na feed da página, tá bom? Então, eu vi que alguns de vocês disseram de onde é que estão falando. A Velma lá de Natal, Rio Grande do Norte. Deixa eu ver quem mais. Thaís, da Parnaíba, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu tô falando do Pará, de Marabá, mas eu sou paraibana, tá? Sou de Cajazeiras, uma cidadezinha bem próxima ao Ceará. Então, vamos lá. O livro que a gente tá lendo é esse aqui, ó. Vida Feliz. Eu vou ler primeiro toda a mensagem, depois a gente vai conversando sobre ela, tá? Vamos lá. Olha, já que tá de Belém, bem pertinho, né? Josi, Recife, Pernambuco. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Joana, na mensagem 16, fala que substitui no teu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompem a mente e rebaixam o homem, a pessoa, né, o indivíduo. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Porque há pessoas que falam bem e são mais, não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Beleza, vamos ver agora o que a Joana de Ângela quer nos dizer. Primeiro, a Joana de Ângela começa a falar que a gente tem que começar a ter o hábito de substituir no nosso vocabulário, ou seja, na forma como a gente fala, as mais pelas boas palavras. E quando a gente fala em mais palavras, é palavrão, né?
palavras que demonstram agressão, até o tom de como a gente vai falar, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai, por exemplo, falar sobre um ensinamento bom, né, sobre algo positivo, mas até nisso a gente tem que saber falar para que não seja um tom de repreensão, né, de superioridade, ou até mesmo de intelectualismo que a gente não consegue nem fazer com que o outro entenda o que a gente está querendo falar, né? Então, até na forma de falar bem, de passar a mensagem do evangelho, né, a gente tem que saber falar. É como um amigo meu, né, que o Júlio do coach, acho que vocês conhecem, disse, para falar todo papagaio fala, né? Até papagaio fala. Não é falar, é saber falar. Aí a Joana de Ângeles continua, né? Que expressão chula, assim, vulgares, talvez esteja na moda, né? Um jargão de palavra que a juventude usa, ou até que da nossa faixa etária, talvez seja modinha, né? E tal, mas assim, essas palavras vão envenenar o nosso coração, né? Ela vai deixar algum resquício. As palavras têm poder. A própria Joana de Ângeles, ela fala muito sobre o poder da mente, né? O poder do pensamento, o poder da palavra. Que antes da gente falar alguma coisa, a gente já arquitetou tudo na nossa mente. Então, quando a gente fala, quando a gente age, a gente só está colocando assim em execução aquilo que já aconteceu na nossa mente. Por isso que Jesus disse, né, que sobre o pecado através do pensamento, sobre o erro através do pensamento. André Luiz, ele relata muito bem nas obras que é como se a gente plasmasse, né, como se subisse uma tela mental e todo o nosso plano passasse através dessa tela. Então, assim, para eles, do ponto de vista deles, da espiritualidade, até nós, isso já aconteceu. Só pelo simples feito da gente pensar, já está acontecendo. E colocar em atos, né? É claro que se eu não executar, beleza, né? Mas se eu executar, já era algo que você já estava prevendo realmente acontecer. Você já estava animando, você já estava com esses sentimentos no seu coração. Então, às vezes a gente pensa, mas é só uma palavra. Não é só uma palavra, não. Porque isso desperta sentimentos, desperta sensações, não só no seu coração, mas também de quem vai ouvir, tá? E aí a Joana continua dizendo que a palavra é instrumento de vida, é um meio de comunicação, de entendimento também, de reconciliação e não uma arma. Olha só, ela compara a palavra como uma arma. Por quê? Porque através da palavra a gente também pode ferir, né? A gente também pode ferir. Então, através da palavra, a gente agride, a gente pode violentar, a gente pode se tornar uma pessoa baixa, né? Não de estatura, mas de valores morais mesmo, tá? Às vezes a palavra machuca mais do que uma ação, né? Quantas vezes a gente teve a nossa vida abalada, né? O nosso psicológico abalado por algo que nos foi dito. Por que a gente vai fazer isso com o próximo, né? Então, olha só o quanto a palavra pode machucar, né? Aí ela continua dizendo que a uso irregular da palavra, se a gente não moderar o que a gente fala, pode nos corromper e pode nos rebaixar. Por que ela diz isso? Todo mundo sabe que existe, né, a sintonia, existem as vibrações e que a gente luta constantemente para manter uma elevação, né, um padrão vibratório bacana. É como se a gente fosse um rádio e a gente tentar sintonizar a nossa vibração sempre com as altas esferas, né, com as esferas mais elevadas. Se a gente usa palavras ruins, palavras agressivas ou até palavras belas, mas de forma errada, né, de forma a humilhar os outros, a gente tá baixando a nossa frequência e a gente vai ficar na sintonia de quem? De quem está naquele mesmo padrão. Então, cuidado mais uma vez com as palavras, que a gente saiba usar da nossa comunicação, né, uns com os outros. E o verbo, né, expressa a qualidade moral do indivíduo,
né? Então, é através da forma como a gente conversa, como a gente dialoga, que a gente vai trazer, né, essa vibração e vão se afinizar com a gente através da nossa forma de falar também. Porque ela continua, né? Existem pessoas que falam bem e são mais. E aí a gente lembra dos falsos profetas, né? Que Jesus dizem, dos espíritos levianos também, dos espíritos enganadores, não só os desencarnados, a gente lembra muito de desencarnar, mas existem encarnados também que estão aí para enganar a gente. São extremamente inteligentes, estudiosos, falam muito bem, mas fazem o mal, né? Então, para que a gente não seja um exemplo disso também. Ah, mas fulano fala bem. Falar até papagaio fala. Mas e aí, será que ela é uma pessoa boa? Será que é uma pessoa tão boa quanto suas palavras? A gente não sabe. Mas assim, de fato, existe, como a Joana diz, né? Há pessoas que falam bem e que são mais. Mas não é justo que você sendo bom, você vai se apresentar mal, né? Ou seja, não tomar aquele como exemplo. Tome realmente uma pessoa digna como exemplo. Justamente para a gente não se decepcionar e não acabar pensando assim, ah, porque o outro faz assim, eu também vou fazer. Não, seja autêntico, seja você. Se você for ser igual a alguém, né? Seja igual a Jesus, melhor, né? 0 decepções. Ele não te decepciona. Se você ficar decepcionado com Jesus, é porque o problema está com você e não com o mestre. Ou você não entendeu a mensagem, né? Mas se decepcionar com Jesus é 0 possibilidades. Então, que a gente, né? Encerrando o nosso encontro, saiba falar. Na dúvida, não fale. Fique quieto aí, né? Fique com seus pensamentos. Tente ler uma mensagem edificante, tente fazer uma oração, tente se sintonizar com Deus, mas na dúvida é melhor a gente ficar, né? Se ficar restrito à nossa ignorância mesmo, à nossa pequenez, do que a gente acabar se ferindo ou ferindo alguém. Então, pessoal, esses foram os nossos minutos com a Joana. Live bem curtinha, 12 minutinhos. Para quem chegou agora, vai lá no IGTV que a live vai ficar salva, tá? Então, a gente se vê agora. Eu acho que segunda-feira, eu acho, com o Destrinchando Fonte Viva. Eu desejo, e a gente se vê nas postagens aí, tá bom? Se alguém tiver interesse em estudar o Livro dos Espíritos e assim como fazer parte do Clube do Livro, vou lá nos destaques, tá bom? Que lá tem todas as informações para vocês. Então, eu desejo uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.